Netos Elias Casagrande e muitos outros comentaristas rasgam o verbo sobre o ex-treinador da seleção brasileira, Adenor Leonardo Batti, conhecido como Tite. O treinador virou notícia novamente pelo fato de ter sido furtado essa semana no Rio de Janeiro enquanto fazia uma caminhada com sua esposa Rosmary Rizzi Batti. Tite estava bem próximo ao condomínio Watervaz, também na Avenida Lúcio Costa, onde mora em uma cobertura de 509 metros quadrados com a família. O imóvel, avaliado em mais de 10 milhões de reais, tem 3 quartos, 4 banheiros e piscina, que, por sinal, Tite está resolvendo questões judiciais com o corretor do imóvel, pelo fato de ter encontrado o imóvel pelo tal corretor e passado alguns meses depois de visitar o luxuoso apartamento e não fechar negócio, chutou o profissional e finalizou a compra diretamente com o proprietário. Dos 12 milhões de reais anunciados, o preço pago à vista caiu para 10 milhões e 300 mil reais, economizando também 500 mil reais que seria a comissão do corretor. Antes de anunciar os valores milionários que cercam Tite, o comentarista Zé Elias, revendo vários momentos da seleção, não se contém e detona ao vivo o ex-treinador. Veja só. A Croácia estudou o Brasil. A Croácia entendeu e sabia exatamente o que o Brasil iria fazer. O jogo da Croácia passa por 3 jogadores: Kovacic, o Brozovic e o Modric. Os caras pegaram a bola e colocaram debaixo do braço e jogaram sozinhos. O Brasil jogou contra uma Croácia que não tinha atacante. Só tinha um atacante, o resto todo mundo ficou atrás e eles tentavam chegar ao Brasil de pé em pé. Quer dizer, como é que o treinador brasileiro não entendeu isso? Como é que o treinador brasileiro viu que a nossa seleção, em 45 minutos, não conseguiu pressionar a seleção da Croácia? Como é que o treinador da seleção brasileira não viu que o Casemiro estava sobrecarregado no meio-campo porque o Paquetá, ao invés de ser um segundo volante ou um meia, estava jogando como um segundo centroavante lá na linha de ao lado do Richarlison? Como é que o treinador brasileiro e sua comissão não conseguiram enxergar isso? Não é possível. Pela segunda Copa do Mundo, ele falou: olha, eu evoluí. Não evoluiu. Não evoluiu, porque ele demorou 45 minutos para entender isso. Depois ele tira o Vinícius. Ozinho, ele testou o Rodrigo e o Neymar por dentro, porque hoje o gol saiu com o Rodrigo e Neymar por dentro, colocando velocidade, coisa que nós não fizemos o jogo inteiro. Nós não temos liderança. E quando o treinador assume um protagonismo como ele assumiu, ele deveria ter, nesse momento, batido no peito e começado a chamar a responsabilidade. Vem cá, vamos lá, levanta. Nós não vimos isso. Muitas pessoas não sabem, mas o técnico auxiliar da seleção nesta Copa do Mundo de 2022 foi Matheus Batti, filho de Tite. Isso causou um estranhamento em todos os comentaristas. Veja essa notícia. Fracasso no Catar trava o sonho do filho de Tite. Ele queria ser treinador. A possibilidade que surge é ser auxiliar no Corinthians. Diante da decepção de todos com a eliminação precoce do Canarinho, o empresário do pai e filho, Gilmar Veloz, se esforça para encontrar trabalho para Tite Matheus. No Corinthians, Fernando Lázaro o aceitaria como um auxiliar. Diante dessa informação, Casagrande não mede palavras e surpreende a todos ao vivo com este comentário. Mas o líder geral da história é o treinador. E é inadmissível para um jogador olhar, depois de uma derrota dessa, todo mundo caído no chão, você olhar para o seu líder e o cara te abandonou. É abandonar, não é, cara, não é ir embora. Eu sempre faço isso. É abandono, é falta de acolhimento. Quem tem que acolher o jogador numa hora dessa é o treinador e são os jogadores que estavam do lado de fora que não sofreram, né, emocionalmente, diretamente com aquilo que aconteceu. Eu estava no jogo contra a França em 86. Eu estava no banco, louco para entrar no jogo. Só podia ter 2 substituições naquela época. E o Tele escolheu colocar o Silas e colocou o Zico no segundo tempo, que o Zico deu o passe pro Branco, sofreu o pênalti, enfim, aquela história toda. Todo mundo entrou no campo e nós fomos acolher aquele mais próximo, aquele que a gente tinha mais intimidade ou aquele que estava sofrendo mais. Eu fui abraçar o Branco, o Falcão fui falar com o outro, sabe? Todo mundo se acolheu ali, o Tele e a comissão técnica, os jogadores do banco, todo mundo, nós entramos para acolher o jogador. Jogar futebol, disputar uma Copa do Mundo, não é só você colocar um esquema tático, escalar o time e depois que acontece o resultado, você, pronto, não é mais comigo, acabou. Não, gente, não, principalmente se vence, tudo bem, ele pode ir pro vestiário, ninguém ia sentir falta da liderança do treinador quando se ganha uma partida, se passa pra semifinal. Agora, perdeu, ele tinha que ser o primeiro cara a ir abraçar o Marquinhos, que perdeu o pênalti e deu a vitória para a Croácia. Ele tinha que ser o primeiro. Ele não só foi ruim, ele não só foi péssimo como treinador, na minha opinião, como que ele foi péssimo em gestor, como ele fala que ele sempre era. A gestão, equilíbrio, as relações,
Ele sempre falou das relações. Onde estava a relação dele emocional com os jogadores? Onde que tá? Onde foi? Cadê a liderança emocional? Cadê a liderança de uma postura de treinador mesmo para acolher seus jogadores depois de uma derrota sofrida, como foi nos pênaltis de ontem? Onde ele foi? Ele foi pro vestiário, foi covarde. Tite estava 6 anos à frente da seleção brasileira. Ele era funcionário da CBF, tendo como direito 13º salário, férias e todos os benefícios como um contrato CLT. No período que ficou à frente da seleção, ganhou a generosa quantia de 20 milhões de reais por ano, que dividido por 12 pagamentos seria um salário de mais de 1,5 milhão de reais por mês, isso com ajustes ao longo desses 6 anos. Lembrando que após ser mandado embora, recebeu todos os direitos de rescisão como qualquer funcionário de uma empresa. Sabendo de todas essas informações, Neto se pronunciou sem medo da CBF ou qualquer outra consequência por conta da sua opinião. Assista agora. E se quiser me processar, processa. Se quiser ficar bravo comigo, se a CBF quiser mandar carta de repúdio aqui pra Band, pode mandar, meu irmão. Comigo não tem esse negócio, que por sinal, vocês já fazem isso desde 2006. A única desculpa que eu tenho que pedir pra você que tá aí do outro lado é o palavrão que eu falei. Do restante, Tite, você foi o maior responsável pela derrota. Tite, você não fez o que o Zagallo fez no pênalti. Tite, você levou o Daniel Alves pra passear lá no Catar. Cadê o ouro? Cadê a carninha? Eu não sei se vocês estão cagando pepita de ouro. Porque o que me parece que vocês não entenderam o que os donos da bola falou durante toda a Copa e antes da Copa. Porque aqui a gente aqui não é leviano, que puxa o saco de time, que puxa o saco de jogador, e eu não preciso de jogador. Eu não preciso de vocês que acham que são celebridades. Vocês só são jogador, como eu fui. Então, quando vocês falaram aí, olha que bonitinho, o filho do Everton Ribeiro fazendo cocô e ele tocando fralda. Tem gente nesse país que não tem fralda. Jogador de futebol vai lá, joga a bola, ganha o jogo, ganha a grana que for, mas é só jogador de futebol, não é herói. Herói é bombeiro, herói é médico, herói é professor, é minha mãe, é a sua mãe, é a nossa mãe, o pai de vez em quando. E outra coisa, não foram 5 minutos que nós perdemos a Copa do Mundo, porque vocês, comentaristas, e respeito, mas também não quer dizer que eu tenho que gostar, certo? Porque o melhor comentarista na telinha do UOL sou eu, e o melhor apresentador. O povo votou. Só que não foram os 5 minutos que a gente perdeu a classificação. Foi um contexto. A gente está acostumado só com isso aqui nesse país. Olha, se tivesse voltado, se os volantes... Não. Nunca teve ordem, nunca teve tática. Sempre foram os jogadores que mandaram. Tá errado. Se é o Ancelotti, se é o Guardiola, se vai ser o Galhardo. Não é isso. Será que vocês não entenderam que não é isso? A gente precisa mandar do primeiro até o último embora da CBF. Todos têm que ser mandados embora. Mas só que lá não dá para mandar embora, porque é uma instituição privada.